estive conversando com Deus a respeito dessa situação, eu escolhi descansar em Deus. Eu escolhi colocar todo o meu pensamento e todas as minhas orações diante do Pai. Eu falei: Pai, que na vida da minha mãe o Senhor faça aquilo que o Senhor escreveu para ela. Isso é mais importante do que as minhas opiniões e preocupações. Logo em seguida eu recebi uma mensagem do meu pai e minha mãe teve alta e está no quarto, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, continuar orando pela recuperação, mas graças a Deus ela já saiu do pior quadro possível. Vamos começar? Hebreus 11, 25. Além que fala aqui em Hebreu, escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. O que Hebreus fala? Escolho antes de ser maltratado com o povo de Deus, por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Escolho viver de uma forma do que viver alguns minutos do prazer do pecado, do que viver algum tempo, algum dia ou alguma noite do prazer do pecado. Eu escolho viver em Cristo do que viver minutos, ou dia, ou noite no prazer do pecado. O pecado é como um cheque sem fundo. Eu ainda peguei essa época, não sou velho, mas eu creio que a maioria aqui saiba o que é um cheque sem fundo. Promete muito, mas nunca cobre a dívida. O pecado, ele é assim. Ele vai te promover coisas boas, ele vai te prometer coisas boas, mas por um curto período de tempo. Por um pequeno período de tempo. O pecado te torna escravo. O pecado te traz, não paga um preço, mas te traz uma dívida. A dívida do pecado. Assim é o pecado na nossa vida. Ele promete muito, mas nunca cobre a dívida. Segundo problema que vamos trazer aqui, vamos ler Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Antes de você olhar para o irmão que está do seu lado, antes de você julgar alguém pelo pecado dele, antes de você apontar o dedo para alguém, entenda uma coisa: você não pode ser um pecador também. O problema é que o seu pecado talvez pode ter consequências diferentes, mas continua sendo pecado. O seu pecado, ele pode ter nomes diferentes do que o do seu irmão que está tão em evidência, mas continua sendo pecado. Então não julgue quem pecou, estenda a mão, porque quando eu olho para Jesus, eu vejo ele não com pedras nas mãos para julgar alguém. Aliás, a palavra de Deus diz que ele não veio ao mundo para julgar, mas veio para salvar. Então abrace quem tem que ser abraçado, ame quem tem que ser amado e perdoa quem tem que ser perdoado. Não julgue ninguém pelos seus pecados. Mas, eu quero, não está escrito aí, mas Romanos 23, ele prossegue mais ainda. Deixa eu botar aqui para vocês. E ele fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora? Porém, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Uau, todos pecaram, amém? Mas hoje eu sou justificado, não em qualquer pessoa, mas em Cristo. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Logo, a condenação do pecado eu não tenho mais. E muito menos o prazer do pecado. E alguns questionam, mas tem pessoas que entram na igreja, vivem uma vida, sabe, de fogo e glória diante de Deus, e depois se perdem. Perdem a vida. Sabe o que acontece?
A palavra de Deus diz que esses nunca conheceram a Deus. Porque quem conhece a Deus, quem conhece Jesus, não quer viver na prática do pecado. Uma coisa é essa pessoa carregar o espinho da carne por toda a vida. Tem pessoas que vão carregar e está tudo bem. Calma que está tudo bem. Tem pessoas que vão carregar desejos pecaminosos a vida inteira. Mas elas não vão cair em tentação. Elas não vão pecar novamente, elas não vão errar. O problema é que o inimigo quer colocar nos nossos corações que aquilo que você carrega, você vai ser julgado por toda a vida por aquilo ali. Não é isso que Deus diz. Ele diz que sobre os nossos pecados Ele lançou no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Então por que você vive lembrando sobre os seus pecados, sobre os seus erros, sobre aquilo que você cometeu? O que traz julgamento, só tem alguém que traz julgamento, que é o próprio diabo. Ele vai te julgar a vida inteira sobre um erro que você cometeu. João 8:34. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todos que cometem pecado se tornam escravos daquele pecado. Mas veio alguém que estava no céu, que ainda era verbo, se fez carne e habitou entre nós, para tirar o pecado do mundo, para nos fazer viver uma vida em Cristo, em plenitude, pela graça. Significa que eu não vou errar? Todos nós erramos todos os dias. Todos os dias. Por isso que graça e misericórdia, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. O pecado é doce na boca, mas amargo no estômago. Ele pode trazer pequenos prazeres, ele pode trazer pequenos momentos, mas isso acaba. Mas tem uma solução para isso. Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que é isso? No lugar que você é mais ferido, Deus vai te usar para curar também. No lugar que você é mais machucado, no lugar que você é mais tentado, Deus vai te usar também. Isso é a graça superabundando, é a graça, sabe, estando acima do pecado. A graça de Deus é tão poderosa, é tão grande, que ela ultrapassa o pecado, que ela rompe o pecado, que ela faz aquilo que te fazia viver no pecado, se tornar testemunho para você ajudar outras pessoas a não passar por aquilo que você passou. João 4:14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. A água que o inimigo dá, ela é salgada, ela é amarga. Pode até te dar uma sensação de que você foi saciado, que matou a tua sede. Mas no final, ela vai te matar também. O pecado te dá um gole de prazer, mas a graça te dá uma fonte de vida eterna. A graça, ela te dá uma fonte de vida eterna. E vale a pena viver. Vale a pena negar-se a si mesmo. Vale a pena viver em Cristo, andar em Cristo, caminhar em Cristo. E como vale a pena? Vale a pena renunciar à tua carne. Vale a pena fazer as coisas certas, corretas. E como vale a pena? Como vale a pena viver para Jesus? Isso não se isenta da dificuldade
mas te dar a graça de ter Jesus do seu lado todos os dias, caminhando com você, vencendo lutas, vencendo batalhas todos os dias. Deus ministrava no meu coração como Ele quer falar com pessoas essa noite. Deus, Ele vai falar muito essa noite. Mas como vencer o pecado? Legal, tudo bem você me mostrar tudo isso. É lindo, maravilhoso. Mas você não está na minha carne, pastor, para entender o que eu passo. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo dia o pecado vem. Todo dia a tentação vem. Mas escolha Deus. Escolha Deus. Existe até uma música que fala, né? Todo dia o pecado vem. Não vou cantar, não. Deixa pra Tiago. Mas escolha Deus. Quando o pecado bater a porta, escolha Jesus. Daqui a pouco você vai estar tão fera nisso, tão bom nisso, que o pecado se torna apenas setas sendo lançadas. E você olha para o lado, não me atinge mais. Ou você olha para frente, Jesus está de peito aberto, recebendo essas setas por você. Aliás, Ele fez isso. Ele foi preso no madeiro. Por causa de mim e você. Por causa dos meus pecados. Por causa dos seus pecados. E a palavra de Deus diz, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu fui curado. Então, não tem pecado? Você não precisa lutar mais. Pois ele já foi vencido. Essa é a consciência da graça. Essa é a consciência do amor de Deus. O pecado já foi vencido na cruz. Espero que Deus ministre no coração de você. A carne vence quando você luta sozinho. O Espírito vence quando você se rende a Deus. O problema é isso. Senhor, deixa eu resolver a minha casa. Deixa eu resolver os meus problemas. Sabe, Senhor, aqui você não sabe de nada não. Deixa que eu resolvo. Sabe, Senhor, aqui você não entra. Deixa que eu resolvo. Quantas vezes caminhamos pelos nossos próprios caminhos? Pelos nossos próprios planos? E depois queremos que Deus resolva aquilo que eu planejei. Qual é o plano que você está fazendo? Quantas vezes você caminhou pelos seus próprios meios, pelos seus próprios planos? Não estava na mensagem, mas... E quando tudo deu errado, você, Deus, me ajuda aí. Algo está errado aqui. Sinto dizer, Deus não vai te ajudar. Deus não ajuda ninguém a resolver aquilo que Ele criou. Procura na Bíblia, estávamos conversando lá no Éden, procura na Bíblia, em algum lugar que Deus está resolvendo o problema ou planos que alguém fez. Ah, mas tem alguns momentos que tá tudo errado na vida do cara, do personagem na Bíblia, na pessoa,
E Deus foi lá e resolveu, não. Deus apenas colocou essa pessoa no caminho que Ele escreveu para ele. Deus apenas te coloca de volta na rota que Ele escreveu para você. Uau! O problema é que queremos andar fazendo os nossos planos, vivendo as nossas vidas e querendo que Deus resolva os nossos problemas. O problema é que eu criei, que você criou, mas não queremos entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e falar, tá bom, pai. A tua palavra diz que tu me conheces desde o ventre da minha mãe. A palavra de Deus diz que todos os seus dias estão escritos no livro da vida. Sabe o que significa? Há um plano para você. Há uma rota para você. Mas você não pergunta para Deus qual é o plano dele. Mas você não pergunta para Deus o que Ele quer para você. Você acorda e inicia o dia e vai viver a tua vida, a tua rotina, da tua maneira, do seu jeito, dos seus próprios meios. Sendo que tem uma história escrita para você, tem um livro escrito sobre você. Eu lembro que no dia que eu parei, voltando para casa, no carro, falando com Deus, orando, eu falei, pai, eu estou cansado de viver os meus planos. Eu me rendo. Eu não quero mais viver aquilo que eu planejo, que eu quero. Eu nego a mim mesmo. Faça o que o Senhor quiser, mesmo que doa quem o Senhor vai tirar da minha vida. Ou aquilo que o Senhor vai tirar. No mesmo dia, Deus me deu uma resposta. Não se preocupe que quando você se posicionar, Deus começar a tirar pessoas e coisas da sua vida. Não se preocupe que quando você se posicionar, Deus vai começar a te mover de lugares que você não pertence, que não te cabe mais. Esteja disponível para o novo, pois há uma história escrita e você tem que abrir esse livro e consultar essa história. Esse livro tem um nome, se chama Jesus. Jesus. Ele é o suficiente. O problema é que não achamos que Ele é o suficiente. Queremos chegar para Deus, Deus, olha aqui, eu tenho um plano. Todo dia alguém acorda com um plano para salvar o mundo. Lembramos do Pink e do Sérgio. Olha, temos um plano para salvar o mundo. Sendo que os planos de Deus para a sua vida já está escrito. 1 Coríntios 6,18. Vamos voltar. Ela fala sobre fugir da impureza. Você não vence o pecado brincando com ele. Não tem como. Você vence o pecado fugindo dele. Fugindo dele. Correndo. Ao ponto dele não se encontrar mais no lugar que ele se encontrava. Ao ponto de quando o pecado bater a tua porta, você está de joelho consultando o livro da vida. Você está de joelho consultando os planos do Pai.
Salmo 16, onde diz: na tua presença há plenitude de alegria. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Na tua destra há delícias perpetuamente. Como falar com alguém que você está no hospital, no leito da morte, e você está falando de Jesus? E você está evangelizando? Você está ceando? Plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Eu vivi algo extraordinário nesse tempo. Estávamos lá, antes da minha mãe operar, e eu lembro dela falando hoje para mim: eu só estou aqui porque Deus tem algum plano. Esse meu testemunho vai virar mensagem e pregações. E está virando. E eu estava lá, e de repente a gente está ouvindo uns labaçúrias, algumas línguas assim, sabe, de outro mundo, estranho, e a gente está, cara, muito estranho está acontecendo aí, mas está tudo bem. E o outro quarto, ó, o fogo descendo, que não sei o quê. Meu irmão, daqui a pouco surge, é por isso que eu falo, o nosso trabalho, ele tem que manifestar a glória de Deus. Daqui a pouco me surge uma enfermeira, pá, fala, filho de Deus. E aquela mulher entrou dentro daquele quarto profetizando a palavra de Deus. Entrou dentro daquele quarto sendo usada pelo Senhor. E eu assim, meu Deus, a mulher vai ser demitida. E ela se permitiu ser usada pelo Senhor, se permitiu ser canal de Deus naquele lugar. E eu fiquei olhando para aquilo ali e eu falei: eu preciso ser assim. Nós precisamos ser assim. Falar. Viver Jesus. Profetizar. Sabe o que ela falou no final? Não tem medo não. Se quiser me mandar embora, manda, mas eu não vou deixar de falar de Jesus. É sobre isso. É viver Deus, viver Jesus, viver a graça em todos os lugares. O que são gatilhos? Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mantenham-se vigilantes. Ore, para que vocês possam discernir o que é seta, para que vocês possam discernir o que é tentação. Romanos 13, 14. Revesti-vos do Senhor Jesus, e não façais provisão para a carne. Revesti-vos. Por quê? Existem pessoas que ficam fazendo provisões para o pecado. Amanhã eu vou pecar um pouquinho, sabe? Amanhã eu vou fazer algo errado. Existem pessoas que vivem assim. O gatilho em si não é o pecado, mas ele abre a porta para cairmos nele. A Bíblia chama isso de ocasião de tropeço. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Olhe para si, olhe para dentro de si e fala: estou caminhando em Cristo. Os meus pensamentos estão em Cristo. O que eu estou pensando? O que eu tenho recebido na minha mente? Está repreendido esse pensamento, sai. É assim que devemos viver.
Muitas das vezes o estresse e a solidão, eles causam impulsões, desejos. Estresse, solidão, rejeição. Entende uma coisa? Você não vence o inimigo que não consegue enxergar. Você não vence o inimigo que não consegue enxergar. Então comece a enxergar aquilo que está te causando tentação. Comece a enxergar aquilo que quer tirar você do foco, aquilo que quer tirar você da direção. E escolha Deus, escolha viver em Deus. 1 Tessalonicenses 5:22 diz para você, abrir mão de toda forma do mal, abre mão de todo pensamento do mal, abre mão de tudo aquilo que tira o teu foco, faça as coisas certas, das formas certas. Porque tem pessoas que querem fazer as coisas certas da forma errada. Quer casar? Case direitinho. Faça igual o pastor, pede casamento de 6 meses, vai crescer, vai... Case direitinho. Viva direitinho. Gênesis 39:12 conta a história de um homem que deixou as vestes na mão dela e fugiu para fora. Isso é controle. Isso é fugir do pecado. Isso é correr do pecado. José fugiu da mulher de Potifar, porque ele conhecia Deus. O que você evita hoje, não precisa pedir perdão amanhã. O que você evita hoje, não precisa pedir perdão amanhã. Evita o pecado e vai viver o novo de Deus. Vai viver a vida que o Senhor escreveu ao seu respeito. Troque a compulsão por práticas saudáveis. Substituição comportamental. Mude os seus comportamentos. Corta pela raiz aquilo que te traz prazer momentâneo. Faça as coisas corretas. Viva o correto. Quem tira o pecado, mas não enche o coração de Cristo, volta para o mesmo lugar. Beleza, eu vou abrir mão do pecado e tá tudo bem. Mas se eu não me encher de Cristo, eu vou ser uma casa vazia. E vai voltar. Porque as tentações, elas batem a porta. O inimigo sai para rodear a terra e ele volta. Em algum momento vai voltar. Em algum momento a tentação vai voltar. E como estará a tua casa? Vazia? Se estiver vazia, ele vai fazer morada. E vai ser 7 vezes pior. Enche o teu coração de Deus, de Cristo. Você vai ver que conforme o tempo, aquilo não te atinge mais. Aquilo não faz mais sentido na tua vida. Pode até bater a porta em algum momento, mas vai ser vencido. Amém? Quem alimenta a carne enfraquece o espírito. Quem alimenta o espírito enfraquece a carne. O pecado, ele cresce no silêncio, mas ele morre na confissão. A palavra de Deus diz: confessai os seus pecados uns aos outros e sereis perdoados. O pecado cresce no silêncio e morre na confissão. Procure a pessoa certa
confesse os seus pecados e seja livre. Seja livre. Seja livre para viver o novo de Deus. O pecado é um prazer momentâneo que gera um vazio eterno. O pecado é um prazer momentâneo que gera um vazio eterno. A graça é um presente eterno que preenche o vazio momentâneo. Isso é a graça. Isso é amor. E eu botei um extra. Confere que está acabando. Deus escreveu uma história para você. Não é clichê. Vivemos ouvindo isso. Vivemos ouvindo. Que Deus escreveu uma história. Mas eu dou graças a Deus que Deus tem me colocado em rodas de pessoas que nós temos comido a Bíblia. Sabe? Capa a capa. Todo dia é uma revelação nova. Todo dia é um pensamento novo. Se alie a pessoas que se aproximem de Cristo. Crie alianças com pessoas corretas. Primeira aliança com Jesus. Segunda aliança com pessoas que vão te levar a Ele. Com pessoas que vão falar dele. Com pessoas que vão sentar à mesa e vai começar a falar sobre Jesus. E a revelação vai vir. E a palavra vai descer. A palavra será revelada e você vai ser alimentado por aquilo. Não procurem pessoas que são fofoqueiras demais. Porque as pessoas que fofocam para você, vai fofocar de você para os outros. Quem fala mal de você, de outro para alguém, também vai falar mal de você para alguém. Vamos eliminar isso da nossa vida. Começar a falar de Jesus. Começar a cuidar de pessoas. A abraçar mais. A amar mais. Ao invés de falar, e aí? O irmãozinho lá, ó. Caiu. Mas eu quero ver alguém lá abraçar quem está caído. Eu quero ver alguém amar quem está ferido. É muito fácil amar quem se faz bem. Deus tem me colocado para cuidar de pessoas que ninguém quer cuidar. E mais uma vez me chamarem de louco e falaram, você acha que essa pessoa vai mudar? Ué, mas ela errou. E a família dela? Mas essa pessoa feriu a muitos. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Chamou para amar. Quem para a humanidade não é digno de ser amado. Eu e você não éramos dignos de ser amados. E quem somos nós para falar do próximo? Quem é você para falar do próximo? É muito fácil estar do lado de alguém saudável. Eu quero ver cuidar de quem está doente. Eu quero ver amar quem precisa ser amado. Por isso que nessa igreja você nunca vai ver os pastores apontando seu pecado. Mas você vai ver o pastor estendendo a mão para você e apontando você para Cristo. Apontando você para Jesus. Dizendo, filho,
Lava os seus pés e continua. Lava os seus pés e continua andando. Lava os seus pés e continua caminhando. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Não entendeu? Você foi criado em Cristo para você andar sobre a história que Ele escreveu para você. Sabe o que isso significa? Não existe história para você sem Cristo. Não existe provisão para você fora de Cristo. Vou mais. Não existe vida para você sem Cristo. Não existe uma carreira para você sem Cristo. Não existe nada para você sem Cristo. Isso significa que a vida em Cristo não é improvisada. Deus não colocou você no mundo, dentro de um corpo qual você habita, para viver uma vida sem propósito, para viver uma vida sem destino. Isso é loucura. Isso é loucura. Quando eu olho para o Éden, eu vejo cada raça, cada ser com um propósito. Se você pegar o filhote de qualquer animal, ele vai nascer, ele vai crescer e vai conseguir desempenhar o propósito qual ele foi criado. O leão, ele vai nascer, ele vai crescer e ele vai aprender a caçar. É o destino dele. Se nenhum ser na face dessa terra foi criado sem propósito, quanto mais eu e você. Isso significa que a vida em Cristo não é improvisada, mas já foi planejada por Deus antes mesmo de você nascer. Então, vamos começar a mudar os nossos discursos. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Como nosso irmão e professor Albert, inclusive tenho aprendido muito contigo, agradeço a Deus pela tua vida. Ore a Deus pedindo para que você seja a pessoa que Ele escreveu. Ore a Deus para que você seja o esposo que sua esposa precisa. Ore a Deus para que você seja a pessoa que essa sociedade, que esse mundo precisa. Ore a Deus para que você seja imagem e semelhança de Cristo Jesus.